Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho deste sábado, dia 18 de fevereiro. Nós estamos na sexta semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 13. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na transfiguração, Jesus revela sua identidade para os discípulos escolhidos. Os discípulos também precisam se refazer, pois o anúncio da paixão os havia deixado abatidos e desanimados. Então, a presença de Moisés e de Elias indica que a lei e os profetas encontram nele o seu cumprimento. Ele é o Messias esperado. Ficar na montanha pode significar acomodação ou medo de enfrentar um caminho de sofrimento. O verdadeiro discípulo não se acomoda, mas ouve e segue o Mestre e enfrenta as adversidades, porque depois da cruz vem a ressurreição. Então, a fala de Pedro mostra uma acomodação. A própria fala explica isso. Mestre, é bom estarmos aqui. Se queres, podemos fazer uma tenda para Elias, uma para Moisés, uma para o Senhor. Ou seja, na fala de Pedro, entende-se, não importa aqueles que estão lá embaixo. Eles estavam no alto da montanha, né? Não importa se aqueles que estão lá embaixo precisam de nós. Não importa se ainda precisam ser curados, se ainda precisam ser libertos, se ainda precisam ouvir a palavra, conhecer o Senhor. Não importa nada disso, se tem enfermos lá embaixo. É bom estarmos aqui, então vamos ficar aqui em cima, porque está muito bom aqui. Isso é exatamente o oposto do que Jesus ensinou para eles até aqui. O cristianismo nos leva, né, a missão, os ensinamentos de Jesus, nos leva ao encontro do outro. Então nós somos motivados a estender as mãos e ajudar aqueles que precisam. Então o cristianismo não é uma vida cômoda. É claro que a experiência, essa experiência de paz, né, de tranquilidade, de conforto que Pedro está sentindo ali no monte, na montanha, é a experiência do encontro com o Senhor, né, de encontro com Deus. Nós nos sentimos assim também. Mas toda a experiência de encontro com o Senhor, toda a experiência que realizamos com Ele, não deve nos motivar a ficar estagnados, deve nos motivar a colocar em prática o que o Senhor nos ensinou, não é? E nós vemos isso na missão de Jesus. Quantas pessoas tiveram a sua vida impactada, transformada, a partir do momento que encontraram-se com o Senhor. Nós, que nos dizemos seguidores devemos agir da mesma forma, né? A pregar o Evangelho e viver o Evangelho e anunciar e testemunhar essa paz de Deus que um dia nos envolveu, que foi a nossa primeira experiência, pregar isso de tal forma que outros possam experimentar o mesmo que nós experimentamos. Então, a experiência do encontro com Cristo nunca é para nós ficarmos estagnados, parados, né? É uma experiência boa, maravilhosa, talvez você já tenha vivido isso, através de um momento de oração, talvez na missa, na comunhão que você recebeu, talvez no momento difícil que você passou e
conseguiu se aproximar de Deus e por meio da oração ou de alguém que te conduziu a uma intimidade maior com o Senhor, você viveu também essa experiência de paz, né? De estar muito bem na presença de Deus, uma tranquilidade. Talvez você tenha experimentado tudo isso também. Mas tudo isso é para que uma vez que você está bem, então você possa descer do monte e enxergando todos aqueles que precisam experimentar o mesmo que você experimentou, ajudá-los a conhecer Deus e viver a mesma experiência. Então, o que Pedro vive ali na montanha mexe com ele de tal forma que ele profere essas palavras, que possamos ouvir a voz de Deus, que naquele momento envolveu os discípulos, todos aqueles que estavam ali na montanha, dizendo: este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Possamos ouvir a voz de Deus, que diz para nós: este é o meu filho, ouça o que ele tem a dizer, ouça o que ele está ensinando para você. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, mesmo rezando, mesmo buscando a Deus, nós não damos ouvidos àquilo que o Senhor diz para nós. E o Senhor nos diz muito, para mudar de vida, para buscar a conversão, para, como nos dizia o Evangelho de ontem, tomar a cruz e segui-lo. O Senhor nos dá muitas orientações para que a nossa vida seja vivida de tal forma que não experimentemos apenas em um momento esta paz, mas em toda a nossa vida, em todos os momentos. Essa paz, essa felicidade, essa tranquilidade só pode ser vivida em Cristo. Mas para viver isso é necessário nós ouvirmos a sua voz, acolhermos o que Ele nos diz e colocarmos em prática o que Ele nos ensina. Que a partir dessa experiência vivida pelos apóstolos ali naquela montanha, nós possamos observar a nossa vida e mudar, corrigir, consertar aquilo que precisa ser mudado. Se não estamos ouvindo ao Senhor e seguindo o que Ele nos ensina, possamos então corrigir isso e passar a ouvir mais a Ele, porque na nossa vida as coisas somente darão certo quando nós dermos ouvido ao Senhor e praticarmos aquilo que Ele pede de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.